Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma outra classe de autômatos chamada autômatos com pilha, ou autômatos com pilha não determinístico, nesse caso aqui. Assim como o autômato de estados finitos, que nós estudamos até agora, o autômato com pilha, ele possui ali os estados, né, tem as transições, tem estado inicial e estado final, é tudo, né, o que tem o autômato que a gente estudou até agora, mas ele tem, além disso, uma pilha. Tá? Essa pilha é no sentido de estruturas de dados. Lembra que você estuda uma pilha? Que você pode empilhar símbolos aqui. Então você vai empilhando coisas e retirando coisas da pilha. Então esse autômato tem uma pilha que ele pode utilizar durante o processamento. Essa pilha ela tem ali um fundo da pilha, que esse é o primeiro elemento da pilha, que está lá embaixo. A gente chama ele de marcador do fundo da pilha. Geralmente a gente dá usa o símbolo Z para indicar esse fundo da pilha, tá? Existem algumas variações de autômatos com pilha. Tem uns que a pilha começa vazia, mas nessa variação que eu estou mostrando aqui, essa pilha sempre começa com esse símbolo Z. E aí tem um alfabeto da pilha, tá? Que é usado para você controlar essa pilha. As transições agora do autômato, do autômato com pilha, além de você dizer, né, para que estado você vai e o símbolo que você tem que ler na cadeia de entrada, você precisa também dizer o que você vai fazer com a pilha, e você precisa olhar para o topo da pilha para poder usar essa transição. Aqui, ó, nesse exemplo aqui dessa transição que sai de Q0, lê A e continua em Q0, precisa ter no topo da pilha o símbolo A, senão você não pode usar essa transição. E depois que você usar a transição, você vai ter que trocar na pilha o A por dois As. Seria o efeito de você acrescentar um A maiúsculo aqui, eu usei para diferenciar, né, que você não está olhando agora para a cadeia de entrada, está olhando para a pilha, não para a cadeia de entrada, tá? Aqui é um outro exemplo de transição, né, lendo B aqui no Q1, precisa ter um A no topo da pilha, senão não pode usar. E o que você vai fazer com esse A? Nesse caso, você vai trocar pela cadeia vazia. Então, o efeito disso é retirar esse A da pilha. Você pode ter outros símbolos, tá, pessoal? Aqui eu estou usando só o A como o alfabeto da pilha, mas para outras linguagens que você queira representar com o seu autômato com pilha, pode ser necessário ter um alfabeto diferente. Aqui é outro exemplo. Ó, essa transição aqui do Q0 lendo A continuando em Q0, essa transição precisa ter um Z no topo da pilha para você poder usar ela. E aí você vai pegar esse Z e vai trocar por AZ. Quer dizer que você vai empilhar um A, tá? É como se a pilha estivesse deitada aqui para o lado esquerdo, tá? Então você está lendo esse A, está no topo da pilha e depois embaixo dele tem um Z, tá? Então você está trocando o Z por AZ. Notem que no estado Q0 tem duas saídas para o A. Uma se tiver um A no topo da pilha e outra se tiver um Z. E tem também uma saída com transição em vazio, tá vendo? Ou seja, esse autômato com pilha que eu estou mostrando para você, ele é não determinístico. Tá? Ele é não determinístico. Vamos pegar agora e ver como é que esse autômato reconhece ou aceita uma cadeia. Para aceitar uma cadeia, tem que existir pelo menos uma sequência de passos ou sequência de transições saindo do estado Q0, que tem que chegar no estado final, em algum estado final, pode existir mais de um estado final, nesse exemplo só tem um, mas poderiam existir mais. Tem que ler a cadeia inteira, quer dizer, não pode parar no meio da cadeia, tem que ler todos os símbolos da cadeia de entrada, e a pilha tem que começar do jeito, né, tem que terminar do jeito que começou, só com o Z lá marcando o fundo da pilha. Ela tem que terminar só com o Z, do jeito que começou. Então tudo que você empilhar no meio do processamento, você vai ter que dar um jeito de desempilhar para a pilha terminar do jeito que começou. Tudo bem? Vou começar agora a mostrar alguns exemplos de execução desse autômato aqui. Vou pegar a cadeia AAABBB, ou seja, 3 As seguidos por 3 Bs, e vamos ver se essa cadeia pertence à linguagem. Aqui eu vou usar, né, aquela notação que a gente vem usando com autômatos, que mostra, né, os passos em sequência. A gente começa no estado Q0, né, sempre que é o estado inicial. A gente vai ter que ler o primeiro símbolo da cadeia, que é um A, tá? E levar em consideração agora a pilha também. E a pilha tem um Z ali no topo. A gente sempre tem que olhar para a pilha agora, além da cadeia de entrada.
Então, diante dessa configuração, o que a gente pode fazer? A gente só tem uma opção, que é essa aqui, tá vendo? Não dá para usar aquela outra com A e nem a transição em vazio. Na verdade, eu até poderia usar a transição em vazio aqui, mas eu sei que não vai dar em nada. Porque eu já sei de antemão que se pegar a transição vazia eu não vou conseguir resolver isso aqui. Eu preciso achar uma sequência, né, que aceite essa cadeia. Podem existir sequências que não aceitem, lembrando, né, que isso aqui é um autômato não determinístico. Então, pegando agora essa transição, o que eu tenho que fazer? No estado Q0 eu continuo no Q0, eu leio esse A, quer dizer, agora eu vou ter que, na próxima transição eu vou ter que ler o segundo A, porque eu vou ler esse A agora, o primeiro A, então por isso eu tirei ele da cadeia. E o que eu faço com a pilha? Eu troco o Z por AZ. Vou até mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó, a pilha como é que fica? Eu mudei o topo da pilha agora. O elemento que está no topo é um A, não é mais o Z, porque a transição mandou fazer isso. Trocou o Z por AZ. Beleza? E agora eu tenho uma nova configuração. E o que eu faço nessa nova configuração? Ó, nessa nova configuração agora eu tenho um A no topo da pilha. Então a transição que eu vou usar é essa aqui, ó. Tá vendo? É uma transição que lê um A também, mas, né, que espera que exista um A maiúsculo no topo da pilha. Ok? E aí o que eu faço? Continuo no Q0, nessa transição continuo no Q0, leio aquele A, né, da entrada e empilho um outro A, tá vendo? Porque eu troco o A por AA, A maiúsculo por AA maiúsculo. Então eu empilhei, a pilha agora está crescendo, tá vendo? Está aumentando de tamanho. Empilhei outro A. O que eu faço agora nessa nova configuração? Eu tenho mais um A para ser lido ali. Então eu uso a mesma transição, vou ler esse A e vou empilhar outro A maiúsculo. Beleza? E vou continuar no Q0. Agora eu tenho essa nova configuração que eu não tenho mais na minha cadeia de entrada. Agora começaram a aparecer Bs. Tem um B agora. Eu vou olhar, eu continuo no Q0. Que transição que eu tenho aqui para usar? Eu poderia usar a transição em vazio, mas eu sei que ela não, na verdade eu não poderia aqui usar a transição em vazio, porque a transição em vazio precisa de um Z no topo. Então, nesse passo aqui eu não tenho nem outra opção. Tem que ser essa transição mesmo aí para ler o B, certo? E tem que ter um A no topo da pilha, e eu tenho um A no topo da pilha. E essa transição está falando o quê? Para pegar esse A do topo da pilha e trocar pela cadeia vazia. Ou seja, eu vou desempilhar esse A. Reparem aí, ó, desempilhei um A. Continuo no estado Q1, certo? Quer dizer, continuo não, eu mudei para o estado Q1, né? Eu estava no Q0, pulei para o Q1. E vamos ver agora o que eu faço. Eu estou no Q1, tenho um B para ser lido agora na entrada, na cadeia de entrada, tenho um A no topo da pilha. Eu tenho aí a opção dessa transição aqui. Eu posso usar essa transição aqui, que vai ler esse B e vai trocar o A por cadeia vazia, quer dizer, vai desempilhar mais um A. Reparem aqui que eu desempilhei um A, continuo no Q1 e tenho agora um B para ser lido, certo? Que transição que eu vou pegar? Eu tenho, né, como o topo da pilha é A, não tem opção, não dá para pegar aquela transição em vazio, porque ela precisa de um Z no topo da pilha. Então eu vou pegar essa mesma transição que eu peguei antes, tá? Que vai fazer o quê? Vai me mandar continuar no estado Q1, vai ler esse B, que é o último B que eu tinha para ler, certo? Então eu li a cadeia inteira. E eu tenho lá no topo da pilha um Z, certo? Só que eu ainda não estou no estado final. O que eu faço então? Eu pego essa transição, ó, essa transição em vazio. Tá vendo? Essa transição em vazio, para usar ela, né, você não precisa ler símbolo nenhum, porque é uma transição em vazio, mas lá no topo da pilha tinha que ter um Z. E felizmente tem um Z lá no topo da pilha. O que eu faço com esse Z? Está falando para trocar o Z por Z. Pronto. Cheguei agora, né, num estado final, certo? Olha aqui, estou no estado final. Só que eu preciso mais do que isso para aceitar. Eu preciso ler a cadeia inteira, e eu li a cadeia inteira, esse epsilon ali. E na pilha eu tenho um Z. Então eu satisfiz aquelas três... os três requisitos, né, de aceitação e mostrei aqui, né, provei que a cadeia AAABBB pertence a L. Vamos pegar agora, então ela é aceita, né, porque ela atende as três.
Vamos pegar uma outra cadeia agora. 3 As e 2 Bs, tá vendo? AABB. Então tem 3 As e 2 Bs. Vamos ver se ela pertence ou não a L. Vamos começar no estado inicial, tá? Ali com a cadeia AABB, o Z no topo da pilha como sempre. Nesse ponto aqui, o que eu posso fazer? Eu poderia usar a cadeia vazia ali, mas isso não ia dar em nada, porque depois eu não ia conseguir ler o A, tá? Uma transição que poderia levar a algum lugar é essa aqui, tá? Eu teria a transição em vazio para ser escolhida, mas vocês podem ver aí que não resolve nada, eu não consigo aceitar essa cadeia pegando a transição em vazio. Então eu vou tentar ler esse A. Então, lendo esse A, tendo o Z no topo da pilha, eu troco, né, a pilha por AZ, quer dizer, eu empilho um A, continuo no Q0 e leio um A. Agora, o que eu faço? Né? Eu estou no Q0, tenho um A na frente e tenho um A no topo da pilha. Eu vou pegar essa transição aqui, certo? Que nesse ponto é a única coisa que eu poderia fazer, nem a transição vazia agora já não dá para usar, porque ela exige que eu tenha o Z no topo da pilha. Então eu vou pegar, ler um A, ler outro A, né? Já tinha lido um, ler o outro A e continuo no Q0. E agora eu continuo com um A no topo da pilha, só que eu empilhei um A, tá? Minha pilha, né, agora tem 2 As. O que eu posso fazer agora? Estou no Q0, tenho que ler um A e tem um A no topo. A mesma transição que eu peguei antes. Vou usar essa mesma transição, que vai ter o mesmo efeito, vai continuar no Q0, vai ler esse terceiro A, vai empilhar um A, e agora eu continuo no Q0, mas eu tenho um B agora pela frente. Eu tenho que ler um B. E tenho um A no topo da pilha. O que eu posso fazer? Pegar essa transição aqui. É a única que eu posso, na verdade, usar nesse momento. Que vai ler o B e vai desempilhar um A. E vai mudar para Q1. Beleza? Aqui, mudei para Q1, desempilhei um B. Agora eu estou só com 2 As na pilha. E estou no estado Q1. O que eu posso fazer agora? Bem, eu tenho que dar um jeito de ler esse B, né? Eu só tenho uma transição que lê esse B, que é essa transição aqui. Que é uma transição que lê um B, mas que precisa ter um A no topo, e eu tenho um A no topo, e eu vou desempilhar esse B. Então, eu continuo no Q1, né? Li a cadeia inteira, repare, não tem mais nada para ler na cadeia, porque eu li o último B. Estou no Q1, só que eu tenho um A no topo da pilha. Eu tenho um A no topo da pilha. O que eu posso fazer? Na verdade, eu não posso fazer mais nada, porque a transição em vazio exige um Z no topo da pilha. Então, eu mostrei aqui para vocês que essa cadeia com 3 As e 2 Bs não pertence à linguagem que esse autômato representa, pois ela quebra 2 requisitos de aceitação. Não, né? Porque eu não consegui chegar no estado vazio, e a pilha não está vazia, quer dizer, não está só com o marcador do topo, do fundo da pilha. Certo? Então essa cadeia realmente ela não é aceita por essa linguagem. Vamos pegar uma outra agora. Vamos pegar uma que tem 2 As e 3 Bs. Quer dizer, tem mais Bs do que As aqui nesse caso. Será que ela pertence a L? Então a gente começa ali, né, no Q0. Você tem que ler o primeiro A, né, e você tem o Z no topo. Eu não tenho muito o que fazer nesse caso. Eu vou usar aquela transição ali de baixo. E aí mudei agora, né, empilhei um A. Continuo no Q0. Tem outro A para ser lido. Certo? Tem agora um A no topo da pilha, usa essa transição que eu já deixei marcada aí, que vai empilhar um outro A. Empilha um outro A, continua no Q0, certo? Li os 2 As que eu tinha para ler, agora tem um B na minha frente. E tenho, né, 2 As empilhados ali, né, 2 As maiúsculos empilhados. Agora tem que começar a ler esses Bs, certo? Leio um B, tá? Com isso desempilho um A, né, depois de ler esse B, vou para o estado Q1, certo? Com um A na pilha em cima do Z. No estado Q1, eu posso agora, né, eu li um B ali, né, acabei de ler um dos Bs, já tinha lido o outro, né, lá no Q0 mesmo, no Q1 eu li um B, e agora eu estou no estado Q1, precisando ler o último B, certo? E eu tenho um Z no topo da pilha. Reparem, eu não tenho como ler esse B, porque não tem mais As empilhados. Os 3 As que eu tinha empilhado ali já foram
consumidos. E sobrou B. Então você já deve estar percebendo aqui, né, que eu estou empilhando As como uma forma de contar quanto As eu tenho na minha cadeia. Eu estou contando a quantidade de As usando essa pilha, para depois poder ler a mesma quantidade de Bs. Aqui, eu poderia ainda dar um passo aqui, tá? Eu posso chegar no estado final usando a transição em vazio, tá vendo? Eu posso usar a transição em vazio e ir para o estado final, porque eu tenho o Z lá no topo da pilha, eu posso trocar o Z por Z, né? E ir para o estado final. Mas isso não me resolve, porque essa cadeia não pertence à linguagem, porque eu não consegui mostrar um jeito. Eu até chego no estado final, mas infelizmente a cadeia, eu chego no estado final, mas minha cadeia ali não está vazia, sobrou um B, tem um B que eu não consegui ler. Beleza? A cadeia vazia pertence? Será que eu consigo aceitar a cadeia vazia? Consigo. Do Q0, sem ler nada, eu posso usar essa transição em vazio aqui e ir para o Q1, tá, sem ler nada, e mantendo o Z lá na pilha. E no Q1 eu faço a mesma coisa, uso essa outra transição em vazio, que mantém o Z lá no topo, até chegar no estado final. Então eu chego no estado final, leio a cadeia inteira. Na verdade, como é a cadeia vazia, eu não precisava ler nada. E a pilha continua com Z. Então a cadeia vazia pertence. Você já deve ter percebido que a linguagem aceita por esse autômato com pilha do exemplo é aquela linguagem ANBN com N maior ou igual a 0. Então eu mostrei aqui um autômato com pilha que aceita aquela linguagem que aquele autômato de estados finitos ou autômato das linguagens regulares não conseguia aceitar. Inclusive no último vídeo eu provei, né, que essa linguagem ANBN não é regular, ela não, né, você não consegue um autômato de estados finitos que aceite essa linguagem, mas a gente consegue um autômato diferente, que é uma outra classe de autômatos, que é um autômato com pilha. Uma coisa bacana dessa classe de autômatos, dos autômatos com pilha, é que ela é equivalente em poder de representação às gramáticas livres de contexto. Lembra que eu mostrei uma gramática livre de contexto para NBN, com N maior ou igual a 0? Que é justamente essa que eu estou mostrando aqui de novo. É uma gramática livre de contexto. Então não é só por acaso, né? Não é só essa linguagem que coincide de eu conseguir representar com o autômato com pilha e com a linguagem livre de contexto. Na verdade, eu tenho algoritmos que conseguem transformar qualquer autômato com pilha em uma linguagem livre de contexto e vice-versa. São, portanto, formalismos de representação de linguagens com o mesmo poder de representação. Representam exatamente o mesmo conjunto de linguagens que são as linguagens livres de contexto. Tá? Como eu disse, é bom enfatizar. Isso aqui é existem algumas variações, pequenas variações desses autômatos com pilha que vocês vão encontrar na literatura, tá? E existe também uma variação que é o autômato com pilha determinístico, mas que infelizmente, ao contrário dos autômatos não determinísticos de estados finitos, que a gente conseguia reduzir em um autômato determinístico sempre, que tem até um algoritmo para isso, o mesmo não acontece com os autômatos com pilha não determinístico. A gente não tem esse algoritmo que transforma um autômato com pilha não determinístico em um autômato com pilha determinístico. Tá? Até existem os autômatos com pilha determinísticos, mas eles não são equivalentes aos não determinísticos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.